A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Josué, essa é a segunda leitura bíblica que estamos fazendo, né, na sequência cronológica essa, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é somente leitura da palavra do Senhor. Não prego placa de igreja, não prego religião, tá? É somente o que está escrito na palavra. Às vezes faço algum comentário, alguma coisa assim, a minha opinião, o meu entendimento, né, no que Deus me inspira, mas aqui é um canal aberto, então fique à vontade se quiser fazer algum comentário. Curtir, compartilhar, se inscrever é sempre bom também, ajuda no crescimento do canal. Eu também deixo aqui em cima o canal de meu esposo, José Carlos Trovari, que ele é cantor e compositor, né? Deus concedeu a ele 2 dons maravilhosos e que hoje ele usa para louvar ao Senhor, né? Lá também não prega religião, não fala sobre religião nem nada. São mensagens, né? Falando de Deus, falando de Jesus Cristo. Se puder também, tiver um tempinho, entra lá, dá uma olhadinha. Tem algumas coisinhas dele da época, né? De que era cantor profissional. E o canal dele é exclusivo também para mensagens, tá, gente? Então, se você se inscrever, compartilhar, curtir, estará ajudando também ao crescimento do canal. Os dois canais são para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ontem acabei me prolongando bastante no vídeo. Fiquei uns dias, gente, me perdoe um dia não faço, outro dia faço, fica muito longo. E é assim, mas hoje eu vou tentar fazer ele um pouquinho mais curto, até mesmo que, como vocês podem ver, quem já conhece o canal, pelo meu plano de fundo aqui, estamos em Itaju do Colônia, né? Aqui o tempinho tá gostoso e frio geral, né? Até mesmo aqui no sul da Bahia também tá fazendo frio nesse inverno. Vamos lá, Josué 11. Outras vitórias de Josué. Né? Lembrando que no vídeo anterior nós vimos que Josué, ou seja, né, o povo de Israel venceu 5 reinos, né? Que esses 5 reinos foram contra Gilgal porque Gilgal se aliou com os israelitas, começou a conviver com eles. Então, os 5 reinos em volta se uniram para ir contra Gilgal. Sendo assim, Josué, né, levou o exército para defender a Gilgal, já que os dois tinham paz, né, tinham um acordo, que Gilgal era servo de Israel, né, porque o rei e os príncipes se disfarçaram de andarilhos para entrar na terra de Israel, entrar no meio de Israel, com medo de perder a vida, né? E fez com que Josué jurasse que não os mataria, né? Que lhes pouparia a vida, em nome de Deus, né? Porque os gibeonitas sabiam que, que, que Israel servia ao Deus vivo e que obedecia. Quando jurava em nome de Deus, eles cumpriam, né? Não poderiam voltar atrás.
Então, por isso, fizeram com que Josué prometesse em nome de Deus. Quando descobriram que era de Gibeão, então não podiam fazer nada a não ser conviver juntos. E fizeram com que Gibeão fosse. Ah, eu tinha falado Gilgal antes, né, gente? Perdão, era Gibeão. Gilgal é onde Josué está. Então, os gibeonitas se tornaram servos, né, do povo de Israel. A cidade colonizada, né, por Israel. E agora aqui no capítulo 11 vai falar de algumas outras vitórias. E o 11 e o 12, né, vai falar de vitórias aqui. E algumas coisas eu vou pular porque vai falar sobre de cidade para cidade, para cidade, para cidade, para cidade. Então, para não prolongar o vídeo, tá? Sucedeu depois disto que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul, de Quinerete, nas planilhas e em Nafote-Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu, nas montanhas, e ao heveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes povos e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos aleijarás e os seus carros queimarás a fogo. Então Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel. E eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Misferote Maim e até ao vale de Mispá, ao oriente, e os feriram até não lhes deixar nenhum vivo. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos inutilizou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué, e tomou a Azor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos que nela estavam, feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Não restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou, e todos os despojos destas cidades e o gado os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. A partir do versículo 16, faz um resumo das conquistas, né? Aí aqui é onde que eu vou pular, né? Porque, ó, assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis,
Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto o Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não se achasse piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, Debir, de Anadab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Lembrando que os anaquins eram os gigantes, né? Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos. E a terra descansou da guerra. Aí no capítulo 2, este, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Aí aqui já começa a falar em relação aos reinos que ele destruiu, né? Que eles retomaram, né? Porque eram cidades que já pertenciam ao povo de Israel, né? Ao povo de Deus. Só que o povo que morava ali saíram dali e nisso, né, terra vazia, acabaram sendo invadidas. Então, estes povos que estavam sendo destruídos eram povos que invadiram a terra que pertence ao povo de Deus. E como a fama de Deus, né, de que é um Deus poderoso, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, então todos temiam, né, quando falava do povo de Israel, todos temiam por causa do seu Deus, né, o Deus vivo, o nosso Deus, né, glórias a Ele. E o que acontecia? Então eles se juntavam para tentar destruir o povo de Israel. Mas Israel é um povo de Deus, então Deus pelejava pelo povo. Somente assim que eles conseguiam vencer. Porque, obviamente, se não fosse isso, não venceria. Imagina só: 5 reinos, depois mais reinos se juntaram e todos pelejando contra Israel. Mas Israel estava aos olhos do Senhor, estava ali cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo a promessa do Senhor, porque o Senhor havia prometido que voltariam à sua terra. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Eu não vou continuar no capítulo 12, porque aqui está falando de todos os reinos que eles conquistaram ali, que foram muitos, né? E isso acho que não conquistaram mais porque eles não seguiram à frente, porque Deus falou: onde vocês pisarem, será dado a vocês, né? Mas aqui a terra descansou, então eles tiveram paz depois de todas essas conquistas, né? Amanhã a gente vai ver a repartição das terras, que também, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, a, a repartição, na realidade o capítulo 13 também eu vou pular porque tá falando sobre a divisão, né, gente? Também não tem necessidade, ó. Capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, tá? Aí aqui, ele está falando todas as terras, né? Então, então, como ainda tinha muita terra, aqui no versículo 6, todos os que habitam nas montanhas de o Líbano até Miserot Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei.
reparte, pois agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Lembrando que 2 tribos, né? A tribo de Benjamim, acho que de Gerson e a meia tribo de Manassés, eles ficaram antes do Jordão, né? Eles já viam como eles viram que a terra era boa para gado e eles cuidavam de gado, então eles pediram a Moisés que ficassem ali. E Moisés aceitou desde que o exército continuasse, né, com o restante do povo para a reconquista, né, da terra. E não, perdão, eram os Rubenitas e os Gaditas, né, e a meia tribo de Manassés. E falando aqui das cidades que eles ficaram, né? Então está falando sobre a divisão de como será feito. Então, esse capítulo 13 eu também pularei para não prolongar, né? Porque essa divisão para a gente não faz, não tem relevância, né? A gente tem que se atentar mais em relação à palavra do Senhor, né? Agora, a colocação ali, lógico que depois haverá contendas, né? Aí no capítulo 14, eu vou deixar para amanhã, porque eu vou dar uma olhada direitinho antes de ler, para saber exatamente se fala. Não, o capítulo 14 a gente vai continuar amanhã, que fala sobre a herança das tribos, né? E eu vou dar uma olhadinha se fala em relação às cidades, as coisas assim, divisão, né? Se for, a gente também passa para frente, né? Para não ficar muito longo o vídeo e acabar e coisas que na realidade não têm relevância para o dia de hoje, né? Que hoje para a gente não é necessário saber exatamente quem ficou aonde, né? O importante são os ensinamentos do Senhor e que a gente prevaleça em seu caminho, que a gente persista em seu caminho, né? Nunca devemos nos afastar do Senhor, pois Deus ele nos mostra como que é a vida com ele, mas ele também mostra como que é a vida sem ele. E a gente sabe que a vida sem ele não tem sentido algum, além de estar à mercê do mundo, ainda no dia do julgamento ainda corre o risco do sofrimento eterno. Então, siga sempre ao Senhor, né? Sempre coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer, né? Em todas as coisas, seja trabalho, seja no seu lar, seja na vida pessoal, profissional, no psicológico, assim, na mente, no raciocínio, nas metas, né? Nos planos. Embora Deus diz: não se preocupeis com o amanhã, né? O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, né? Porque Deus sabe que a gente precisa dessas coisas, né? Mas, lógico, isso é natural do ser humano fazer planos, né? Só que mesmo fazendo planos, você tem que entregar nas mãos do Senhor. Você faz os seus planos e entrega nas mãos do Senhor. E diz: se for da vontade do Senhor, serão realizados esses planos, né? Se não for, Deus indicará o caminho que será melhor, né? Porque afinal de contas, os planos de Deus são muitíssimos melhores do que os nossos, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por todas as suas bênçãos, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de minha família, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Eu junto a minha fé com a fé dela, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora todo mal, Senhor. Que caia por terra todo mal, Pai. Toda angústia, toda inveja, todo sentimento ruim, todo pensamento maligno, essa seta inimiga, queime agora em nome de Jesus.
Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida pessoal, Pai, em sua vida sentimental. Toca em seu psicológico, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.